Amor, a Bíblia. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Hoje nós vamos dar sequência à série de mensagens que o pastor está fazendo aqui na igreja sobre ser discípulo. Quantos estavam nas duas primeiras mensagens? Amém? Nós estamos então nessa série de mensagens sobre ser discípulo, e é interessante que ser discípulo de Jesus, ele requer muitas coisas, muitas coisas e também requer algumas renúncias das nossas vidas. Então, ser um discípulo de Jesus, ele requer uma renúncia de vontades e desejos, requer comprometimento radical com o reino de Deus, requer disciplinas espirituais, como leitura da palavra, oração, jejum, devocionais. Ser um discípulo de Jesus requer tudo isso. Ser discípulo de Jesus não é só eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador e pronto. Aí eu me sento aqui na cadeira do culto, venho todos os cultos, venho na quinta, venho no domingo, assisto as programações online e está tudo certo. Não. Ser discípulo de Jesus requer muito mais do que isso. Requer renúncias. Requer uma transformação de vida, uma postura diferente de como você estava vivendo antes. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua vida tem que ser totalmente diferente daquilo que você vivia antes. Não pode ser a mesma coisa. E para você ser um discípulo de Jesus, você tem que fazer essas renúncias que eu acabei de citar. Então, a gente só olhando assim, a gente já dá para perceber que ser discípulo de Jesus não é algo fácil, né? Não é algo, às vezes, de primeiro, quando você senta e ouve, pode ser que não seja algo legal de saber, né? Legal de fazer, porque requer renúncias. E renúncias é sempre difícil, você deixar de fazer aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você estava acostumado a fazer. Geralmente isso nos dói, isso nos machuca. Então, nessa caminhada que nós estamos fazendo na igreja, de tentando, e em nome de Jesus a gente vai conseguir impor na igreja, colocar na igreja, implantar na igreja, melhor dizendo, né? Implantar na igreja essa parte de discipulado, essa parte de andar junto, esse discipulado 1 a 1. Nós sabemos que isso vai ser trabalhoso, isso daí vai ser difícil, mas nós não vamos desistir, porque se isso foi algo que Jesus estipulou, se isso foi algo que Jesus colocou para que a gente pudesse fazer, nós devemos fazer. Amém? E uma das coisas que acontece nessa caminhada do discipulado, uma das coisas que acontece com o discípulo de Jesus, e deve acontecer durante toda a sua jornada cristã, é a conexão com outros. Esse é o tema da mensagem de hoje, conexão com outros. O que é uma conexão com outros? É o discipulado 1 a 1. É o discipulado onde você não só é discipulado pelo próprio Jesus, mas sim você é um discipulador, e se você não é um discipulador, você é o discípulo, mas é essa caminhada junta, é onde você não está sozinho, mas você está no meio da multidão, você está no meio da igreja, você está no meio da sua escola, e aonde quer que você esteja, você ali está fazendo esse ato de discipulado, essa conexão com outros. E a conexão com outros também tem 3 coisas que é importante na conexão com outros, dentro da igreja, que é o quê? Você ter uma vida de igreja, uma vida na igreja e ser igreja. Vamos repetir? Uma vida de igreja, uma vida na igreja e ser igreja. Vamos lá? Uma vida de igreja, uma vida na igreja e ser igreja. Isso é discipulado. Nós temos que ter essa vida
de igreja, isso que nós estamos fazendo. Então nós estamos aqui, nós trabalhamos, nós cantamos, nós pregamos, nós fazemos as coisas, nós limpamos. Isso é uma vida de igreja, uma vida na igreja. E ser igreja não é só aqui dentro, mas também ser lá fora. Tudo que você aprende aqui, você tem que levar para fora, para que as pessoas possam ver que você é de fato um discípulo de Jesus. Amém? E um dos grandes problemas da igreja em geral é a falta dessa conexão. É a falta dessa conexão com outros. Como a gente tem falado nos domingos de manhã, é essa vida na vida. É esse discipulado um a um. Isso tem faltado na nossa... eu estou falando da igreja em geral, mas principalmente aqui da nossa igreja, na comunidade cristã nele, essa vida um a um, esse discipulado um a um, essa vida na vida, às vezes a gente tem deixado faltar. E isso não pode acontecer, nós temos que mudar isso. E esse é o objetivo da mensagem dessa noite. Mostrar a importância de estarmos juntos, dessa conexão com outros. Amém? Então eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 17. Lucas 6. E agora eu quero que você feche seus olhos e vamos estar orando para que a gente possa começar de fato a nossa mensagem. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, agora que nós estaremos meditando um pouco na Tua Palavra, Pai. Meditando, Pai, nos Teus ensinamentos e naquilo que o Senhor deixou para que a gente, como igreja, pudesse fazer, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente aqui, Pai. Que não seja aquilo que o Bruno preparou, não seja nada daquilo que o Bruno quer falar, mas que seja aquilo que está no seu coração e que o Senhor quer que a Tua igreja possa ouvir, Pai. Que eu possa ser um canal de bênçãos e um canal para que as pessoas, que nós como igreja possamos aprender e crescer cada dia mais, Pai, na Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, Pai. E já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Lucas capítulo 6, versículo 17. Todos acharam? Diz assim: E descendo com ele do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curado de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder, e curava todos. Vamos ler de novo? E descendo com ele do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curado de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder, e curava todos. Nesse texto aqui que eu li, esses 3 versículos que nós lemos, nós percebemos algumas coisas de como que deve ser a vida de um discípulo. Nós já falamos que nós estamos aqui na igreja implantando esse discipulado um a um, mas o discipulado um a um não é só um a um. Primeiro que a gente consegue perceber nesse texto é: e descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo. Uma das coisas que a gente consegue ver aqui, primeira coisa que um discípulo que é discípulo de Jesus, ele deve estar no meio da multidão. Porque é no meio da multidão é que você vai fazer a diferença. É no meio da multidão que você vai conseguir ter essa conexão com outros. Você não está fora daquela realidade, você não está vivendo em outro planeta, não. Você está no meio da multidão, você está no meio das pessoas. E ali no meio das pessoas, o que acontece na continuação do texto? A parte B do versículo 18.
Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder. Primeira parte do versículo 18, que vieram para o ouvir e para ser curado de suas doenças. A multidão está para ouvir e ser curado de suas doenças. Um discípulo de Jesus, que é, de fato, um discípulo de Jesus, está no meio da multidão. Aqui no texto, lógico que as pessoas estavam ali, elas queriam ouvir o próprio Jesus e ser curado pelo próprio Jesus. Mas hoje em dia, Jesus ele não está aqui mais fisicamente. Nós que somos discípulos de Jesus, nós somos os seus representantes. Nas aulas que a gente teve domingo de manhã, no domingo passado, a gente falou sobre os 4 R's do discipulado. Eu vou falar aqui e aí a gente vai falando um pouco sobre eles. O primeiro R do discipulado é relacionamento. O segundo primeiro é restaurar, eu deveria ter escrito, eu esqueci. Relacionamento, revelar, restaurar e reposicionar. Relacionamento, revelar, restaurar e reposicionar. Quando nós, como somos discípulos de Jesus, nessa parte onde Jesus não está aqui fisicamente, nós somos os seus representantes, nós temos que fazer essa parte de revelar Jesus para as outras pessoas. Nós devemos fazer com que as pessoas, elas querem ouvir ainda e serem curados por Jesus, mas nós somos esses representantes, aqueles que vão falar da palavra de Jesus e vai, através do Espírito Santo, curar pessoas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Esse é o trabalho do discípulo. O discípulo, ele não está fora da multidão. Ele está no meio da multidão, fazendo o quê? Trabalhando, pregando e curando. Assim como Jesus fez, assim como Jesus ensinou. E aí você vê no Evangelho, os Evangelhos, você vê que Jesus, ele dava os seus sermões, ele pregava, ele fazia, e ele curava, e ele ressuscitava mortos. Ele nos ensinou, ele ensinou aqueles discípulos para que aqueles discípulos pudessem fazer a mesma coisa. E agora a gente está estudando em Atos, no Família Nele, e a gente está vendo o começo da igreja, como que a igreja começou. E os discípulos faziam a mesma coisa que Jesus. Eles pregavam e eles curavam através do poder do Espírito Santo que habitava no coração deles, que habitava na vida deles. E isso é algo que nós devemos fazer também. Nós, como discípulos, no meio da multidão, devemos curar e devemos trazer a palavra de Jesus para aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão precisando ouvir. Porque no versículo 18 fala que versículo 17, e descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Então estava todo mundo ali junto. Para quê? Que vieram para o ouvir e para ser curados de doenças. As pessoas, elas vêm para a igreja para fazer o quê? Para ter esse momento aqui, para ouvir da palavra de Jesus e também para poder ser curado, tanto espiritualmente como fisicamente. Não importa qual é a cura, o que importa é que Jesus cura. Amém? E é isso que nós, como os discípulos de Jesus, devemos fazer. Devemos ser esse canal de palavra de Jesus e de curas de Jesus. Se o primeiro ponto de conexão é a multidão, nós devemos estar no meio dela. Mas repare bem no texto que eu acabei de falar aqui, que vieram para ouvir e para ser curado de suas doenças. Existia aquela multidão, existia aquelas pessoas que estavam ali, mas aí você pode olhar para mim e falar assim: Bruno, mas onde que está essa multidão? Que multidão é essa? Porque por onde eu ando, não sou eu como Jesus, que por onde eu passo, eu arrasto multidões, as pessoas vêm andando atrás de mim. A multidão está no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, aqui dentro da igreja, pessoas precisando ouvir de Jesus, de você mesmo. Às vezes você senta aqui, eu sento do lado da Natália, e a gente está conversando, ela precisa ouvir um pouco de Jesus, e ali no momento onde a gente está ali, o coração dela pode ser curado através de uma palavra que eu falo. Hoje de manhã a gente falou sobre perguntas que nós devemos saber fazer as perguntas certas para que a pessoa possa abrir o seu coração e aí ser curada, e ali a gente lança uma luz onde o pecado está escondido e a pessoa pode ser liberta daquilo tudo.
Quando nós estamos no meio da multidão, nós aprendemos a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Nós aprendemos a fazer as perguntas certas. Nós aprendemos a ter essa conexão. Esse discipulado 1 a 1 começa no meio da multidão e pode começar aqui na igreja. Basta você ter os olhos atentos, ouvidos atentos para que as necessidades das outras pessoas que estão ao seu redor. Amém? Além de termos essa conexão com a multidão, que é um grupo maior, nós também devemos ter essa conexão em grupos menores e individuais. Além da multidão, além de nós como discípulos, nós temos que estar no meio da multidão, nós temos que estar ali no meio de todo mundo, nós também temos que ter essa conexão com outros, esse discipulado, tanto nos grupos menores como nos individuais. Abre aí comigo em Marcos, capítulo 4, versículo 34. Marcos 4, 34. Vou ler o 33 e o 34 para ficar mais completo. Diz assim, ó: E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Versículo 34. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Discípulo tem a sua vida particular com o mestre. E isso a gente falou um pouco também hoje de manhã no discipulado. Para aqueles que não vieram, eu convido a estar, mas aqueles que já estavam de manhã vão ouvir de novo. O discípulo tem que ter essa intimidade, tem que ter essa vida particular com o mestre. Não é algo facultativo, não é algo que, se der eu faço. Não. O discípulo de Jesus, ele deve ter uma vida de leitura da palavra e oração. Isso é ser discípulo. Isso é ter uma vida particular com o mestre. Porque na vida particular com o mestre, Jesus ele faz assim, ó: tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Tudo. Jesus ele explicava, não no meio da multidão. Não quando nós estamos no meio da multidão. Sabe quando Jesus vai explicar as coisas para você? Às vezes, quando você tem dúvida em alguma coisa, quando você não sabe o que fazer. Sabe quando que Jesus vai fazer? Muitas das vezes não é agora. Não é no momento da mensagem, onde nós estamos num grupo maior. É quando você está no seu quarto, no quarto secreto. E o Deus que vem em secreto, Ele vai lá e fala tudo e explica tudo aquilo que você precisa saber. Discípulo de Jesus deve ter essa vida em particular com o mestre. Discípulo de Jesus deve estar no meio da multidão, porque ele também gasta um tempo exponencial no particular com o mestre. E isso vai fazer toda a diferença quando você estiver no meio da multidão. O tempo que você gasta no seu particular, isso vai fazer diferença no meio da multidão. Isso vai fazer diferença quando você estiver discipulando 1 a 1. Quando você tiver essa conexão com outros, a diferença vai ser quando você começar a ter essa vida particular com o mestre, com Jesus. Então viva esse cristianismo de uma maneira correta, lendo a palavra, orando, para que isso possa se tornar algo vivo em você e você possa fazer a diferença quando você estiver no meio da multidão. Amém? E isso também se aplica com as pessoas, não só na massa, mas em um número menor, para que possamos ter esse tempo de qualidade, falando sobre as coisas do reino. Isso é evangelho, isso é discipulado. E aí, final de semana passado, no domingo passado, meu cunhado estava aqui. E lá na igreja dele, eles têm um trabalho muito bom, muito legal, assim, sobre o discipulado e células e tudo isso. E aí a minha sogra comentou com ele que a gente está também fazendo aqui esse discipulado. E ele chegou para mim e perguntou, falou assim, como que vocês estão fazendo? Eu fui e expliquei como que a gente está fazendo. Ele falou, legal, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês vão fazer, junto com o discipulado, vocês vão ter células também? Ele falou, porque discipulado sem células não funciona, não dá certo. E isso é verdade.
Por isso que nós estamos agora, o pastor já falou, junto com o irmão Sérgio, que a gente está fazendo, já está preparado, né? O irmão Sérgio já preparou o GCN, que é o grupo de crescimento nele, onde nós não estaremos mais num grupo maior, mas num grupo menor, para que a gente possa estudar e aprender um pouco mais sobre Jesus. Esse discipulado não vai funcionar se eu fizer sozinho, mas quando a gente está em um grupo um pouco maior, de 4, 5 pessoas, ali a gente consegue se abrir, e ali a gente vai fazendo, e a igreja vai crescendo, e as pessoas vão chegando à maturidade cristã, tudo isso junto com o discipulado e o grupo pequeno. O discípulo de Jesus, ele está nisso, tanto no 1 a 1, quanto num grupo menor, quanto na multidão, não importa, você deve ser o discípulo de Jesus ali, ser luz no meio da escuridão, amém? E lá em Atos capítulo 2, versículo 42, ele diz assim, ó: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Conexão com o outro, em um grupo menor é isso. É doutrina, comunhão e oração. Isso é discipulado. Doutrina, comunhão e oração. Quando nós estamos juntos, seja num grupo pequeno ou no discipulado 1 a 1, tem que haver doutrina, comunhão e oração. Tudo isso se resume no discipulado. Amém? E por último, o que essa conexão, tanto no meio da multidão como em pequenos grupos, deve gerar nos outros? O que essa conexão com outros deve gerar nos outros? Deve gerar um senso de amor ao próximo. Deve gerar o desejo e a vontade de cumprir a missão, a nossa missão. A missão que Jesus nos deixou. Qual que é? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos, Jesus diz também que nós devemos ser as suas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós devemos ser testemunhas de Jesus e pregar o evangelho a toda criatura. Nossa missão como discípulos de Jesus é pregar o evangelho e sendo testemunhas por onde quer que a gente vá. Nossa missão é fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa missão é expandir o reino de Deus pelo mundo. Essa conexão, entre outros, vai gerar comprometimento com o reino. Lembra dos 4 R's que eu acabei de falar? O último R é reposicionar. O que é o reposicionar? É esse comprometimento com o reino. É você, depois que você já teve o relacionamento, você já revelou Jesus para ela, você já restaurou a vida daquela pessoa, agora você vai reposicionar ela no reino, para que ela possa fazer o quê? A mesma coisa. Discipulado é isso. Você vai gerar nessas pessoas o comprometimento com o reino. O comprometimento com a causa. Vai gerar salvação para os que creem, vai gerar novos discípulos, vai gerar casamentos transformados. Tudo é transformado quando o Cristo está no meio. Tudo é transformado quando o Cristo está na conversa. Tudo muda, porque Jesus, ele transforma todas as coisas. E que nós possamos, a partir dessa série de mensagens, aprender e colocar em prática tudo isso em nossas vidas. Lembrar que a salvação, ela é pessoal. Mas a vida de igreja é em comunidade. Lembrar que não fomos salvos para ficarmos quietinhos aí, como se fosse um segredo e não contar para ninguém. Não. Lembrar que fomos salvos para mostrar ao mundo quem nos salvou. Para mostrar com as nossas vidas o grande amor de Deus. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é ter a conexão com o próximo. Você sabe que a salvação é individual, mas a vida de igreja é em comunidade. Não tem como você viver sozinho. Não tem como você andar sozinho. Você só vai crescer, você só vai chegar à maturidade cristã se você estiver caminhando com outros. E nós, como discípulos de Jesus, devemos estar no meio da multidão, mas também em grupos pequenos e até individuais, para que esse crescimento, para que essa conexão possa ser efetuada com sucesso.
para que isso possa surtir efeito e para que a igreja possa crescer. Não a igreja, a comunidade cristã nele, mas a igreja geral, o reino de Deus possa ganhar e possa crescer cada vez mais. Amém?